Glória a Deus. Semana passada nós começamos a compartilhar uma palavra sobre amar a Deus. E nós vamos só revisar o texto que nós lemos. Nós vamos colocar ali, vai ser colocado ali, o texto que nós lemos. E nós começamos falando a respeito de um versículo que Jesus fala em Mateus capítulo 24, verso 12. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E se tem algo que nós temos que estar sempre sondando o nosso coração, é sobre a temperatura espiritual, se assim pode-se dizer, do nosso amor ao Senhor. Então ele disse, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso não quer dizer que é iniquidade individual, minha e sua, mas por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado por toda a raça humana, então a tendência é que o amor esfriaria. E esse texto que vai ser colocado aí, está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 ao 9, diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essa passagem está no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, conforme vai ser projetado, está em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38, o Senhor Jesus vai repetir essas mesmas palavras, e ele diz, ele está aqui respondendo ao questionamento de uma pessoa, e o texto diz assim, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Aqui nós temos duas afirmações sobre o amar a Deus, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Duas afirmações muito similares, uma no livro de Deuteronômio, quando ele diz que nós vamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, em todo o tempo e em todos os lugares. E também no texto de Mateus, quando o Senhor Jesus diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. E ele vai colocar isso como o maior de todos os mandamentos. São duas afirmações fortíssimas acerca do amor que nós devemos ter por Deus. E a pergunta é, nós amamos de fato a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, em todos os lugares e de todas as formas? Então nós precisamos ter clareza que o maior propósito das nossas vidas é amar a Deus. E todos os outros propósitos de nossas vidas fazem parte desse propósito. Na cabeça da maioria dos cristãos espalhados por toda a terra, existe uma lista muito grande de afazeres a respeito de Deus. As pessoas acham que é mais importante obedecer a Deus, temer a Deus, cantar para Deus, ler a Bíblia, adorar a Deus e por aí vai. Mas a Bíblia diz que nós somos chamados a fazer tudo isso tem o seu lugar. Mas o principal que Deus requer de nós é que o amemos acima de todas as coisas. Que o nosso coração não encontre concorrência para com o amor ao Senhor. E amar a Deus implica em ter uma vida de santidade. Foi um texto que nós projetamos a semana passada em João capítulo 14, verso 15, que João diz, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Então, nós não pecamos porque nós temos medo de perder a salvação, nós não pecamos porque nós temos medo de ser castigado. Muitas pessoas dizem, não vou pecar porque senão Deus vai pesar a mão, porque Deus vai me castigar. E a semana passada eu comecei a falar a respeito disso e nem concluí. Se de repente baixasse um decreto aí generalizado por todo mundo, olha, você tem liberdade de sair daqui e fazer o que quiser, você pode beber, cheirar, você pode transar com quem você quiser, o importante é você estar aqui no domingo, devolver seu dízimo e sua oferta e está tudo ok. Então qual que seria a tendência do nosso coração? Se o líder chegasse e dissesse, olha, tudo isso você pode fazer, nós faríamos, porque nós
temos ali uma assinatura e uma liberação, ou nós faríamos como José fez, quando a esposa de Potifar, Patifona, deu o bote nele, ele disse: eu não vou pecar contra o meu patrão, eu não vou pecar contra o meu Deus. Então a coisa mais importante que nós temos é que nós não pecamos porque nós amamos ao Senhor, e o nosso relacionamento com Deus não é baseado em punição, não é baseado em medo, mas é baseado em prazer que nós temos de poder estar com Ele. Já falei isso aqui para os irmãos. Eu, quando me converti, eu me converti com medo de ir para o inferno, mas à medida que eu passei a andar com o Senhor, eu já não o amava, não o servia por medo de ir para o inferno, não, mas é porque eu aprendi a amar ao Senhor. Eu entendi o quanto eu era amado, o quanto eu fui aceito, um amor incondicional, irrestrito, e isso eu só poderia retribuir procurando viver uma vida de santidade e amando o Senhor acima de todas as coisas. Eu quero compartilhar sobre esse amar a Deus baseado na vida de Moisés, e lá no livro de Êxodo, capítulo 33, que vai ser projetado. É claro que existem muitos outros princípios, mas hoje nós vamos falar baseado nesse texto que nós lemos já semana passada, e você pode dar uma olhada lá na palavra. Nós fizemos só uma rápida revisão aqui. Êxodo capítulo 33, do verso 7 ao 11, diz assim, só para você se situar no texto, que não teve aqui a semana passada, o povo de Israel foi escravo no Egito por mais de 400 anos, e agora eles foram libertados por Moisés, e eles têm a promessa da terra prometida, e percorrendo a terra prometida, houve várias situações. Uma viagem que gastaria poucos meses, durou 40 anos, exatamente por causa da dureza do coração dessas pessoas. Então saíram 1 milhão de homens, sem contar mulheres e nem criança. Então imagine aí a quantidade de pessoas que tinham lá, com certeza uma população maior do que a de Goiânia. Então eles estão aqui agora, em Êxodo capítulo 33, diz assim, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Olha aqui, o Espírito Santo hoje ele é residente, ele habita dentro de todas as pessoas que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Mas no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele habitava em um lugar. Então o Espírito de Deus ele vinha. É por isso que o texto diz que ele fez a tenda do encontro e ele ia estar com o Senhor. Mais na frente nós vamos ver Salomão construindo um tabernáculo. Então ele constrói um tabernáculo e Deus começa então a visitar ali, naquele local. Hoje nós somos a habitação de Deus. Então era comum isso. Então o texto diz que ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Verso 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada de suas tendas, observando-o até que entrasse na tenda. 9. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então nós vamos compartilhar alguns princípios de como nós podemos manifestar, materializar o nosso amor a Deus. E a primeira coisa, nós já falamos a semana passada, esse primeiro ponto, e nós vamos só dar uma pequena relembrada. A primeira coisa, nós vamos priorizar o nosso tempo no secreto com Ele. O versículo 7, na primeira parte, diz, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Esse outro texto que vai ser projetado está em Mateus capítulo 6, verso 6, que Jesus diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Então preste atenção, está no secreto, depois você veja, pode escutar a palavra, ver a palavra que nós ministramos a semana passada.
Nós falamos de ter um lugar para você ter o seu tempo devocional com o Senhor. Aqui no caso de Moisés era a tenda do encontro. Obrigado, Gilson. Mas o texto aqui diz que Jesus, quando alguém vai para o secreto para buscar Ele, às vezes nós vamos orar e nós não sentimos nada. Quantas vezes que nós choramos, nós dizemos: Deus, eu não estou escutando o Senhor, parece que o Senhor não está falando comigo, eu não me arrepiei, não senti nada. Mas a Bíblia diz que o que importa não é o que eu sinto, o que interessa é que todas as vezes que eu vou para um lugar secreto, o Senhor me vê, é Ele que me vê, e a Bíblia diz que Ele vai me recompensar. Então Deus deseja nos encontrar no secreto muito mais do que no coletivo. Nós podemos ter com os nossos amigos comunhão, nós podemos ter com o pessoal do nosso trabalho reunião, nós temos lazer com a nossa família, mas com Deus nós desenvolvemos intimidade. Nós colocamos aí nesse PowerPoint que nós somos transformados pela presença, vai ser projetado ali, a presença ela transforma, pode colocar. Então nós falamos sobre essa importância, nós somos transformados pela presença, a presença transforma. É de forma contrária, mas tem um texto no Salmo 115 que a Bíblia diz: torne-se pois semelhante a Ele aqueles que o adoram. Então o apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Todas as vezes que nós vamos até o Senhor, no nosso secreto, no nosso tempo devocional, nós vamos nos tornando mais parecido com Ele, menos de nós e mais dele. Então a própria vida de Deus, ela é injetada dentro de nós. E eu quero te desafiar, como nós fizemos a semana passada, a você materializar essa manifestação de amor a Deus, tirando um tempo devocional com o Senhor. Nós tivemos alguma pessoa, o irmão Marcelo até me pediu a Bíblia, eu passei para ele a Bíblia corrida que o Everson fez de maneira muito preciosa. Muito obrigado, Everson. Então, comece a partir de agora, se você não começou essa semana, a ter um tempo devocional com o Senhor. Pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, que você vai ler a Bíblia, que você vai orar. Talvez o tempo que você anda de moto, o tempo que você anda de carro, o tempo que você anda de ônibus, você vai estar ali. Se você ora em outras línguas, você vai exercitar o dom de línguas, porque a Bíblia diz que quem ora em outras línguas, o seu espírito de fato ora, mas a sua mente fica infrutífera. Então nós podemos estar atentos a qualquer situação e orando em outras línguas, porque é o Espírito Santo que ora através de nós. A segunda coisa que nós queremos compartilhar, que é uma forma de nós manifestarmos o nosso amor a Deus, é servindo a Ele em sua casa. Servindo a Ele em sua casa. Olha o que diz o verso 7. Diz assim, olha: quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda, fora do acampamento. Então o texto diz que quando alguém queria consultar a Deus, ele ia exatamente à tenda do encontro fora do acampamento. Eu quero que você entenda algo. Nós falamos no primeiro momento que é muito importante, é mais importante o nosso tempo no secreto, no devocional, do que o nosso tempo no coletivo. Porque tudo aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas, primeiro Ele vai fazer nas nossas vidas, Ele vai fazer em nós. Mas algo que é muito importante é que nós não vamos ficar a vida inteira dentro do nosso quarto buscando a Deus. Nós não vamos fazer como os monges faziam nos séculos passados, de ir para uma ilha, se isolar completamente e ficar 24 horas, ficar a semana toda, o mês todo só orando, jejuando, lendo a Bíblia e buscando a Deus. Não, nós não vamos fazer isso, porque nós não podemos fazer isso, nós não temos tempo para isso. Nós vamos para o secreto receber de Deus individualmente, para depois poder servir no coletivo. Nós nos enchemos do Senhor e depois nós saímos e vamos servir a sua casa. Nós buscamos e recebemos no secreto, no individual, para depois nós servirmos no coletivo. Esse slide aí diz o seguinte: nós buscamos a Deus que está nos céus para servir as pessoas que estão na terra. Então nós não buscamos a Deus simplesmente para sermos cheios de Deus e andarmos por aí igual querubins, voando, batendo asa. Não. Nós buscamos a Deus que está nos céus para servir aos homens que estão na terra. Nós fazemos exatamente isso.
O apóstolo João vai dizer em 1 João, que vai ser projetado 3,18, ele diz: filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca, mas em ação e em verdade. Então não adianta simplesmente nós dizermos que amamos as pessoas, nós temos que demonstrar esse amor exatamente sendo igreja, fazendo igreja. Um dos nossos slogans aqui é sendo e fazendo igreja. Não é só ser igreja, é fazer igreja. E quando eu falo de ser igreja e fazer igreja, eu não me refiro somente ao aspecto físico, mas ao corpo de Cristo espalhado por toda a terra. É exatamente amando a Deus sobre todas as coisas que nós vamos conseguir amar ao nosso próximo ao ponto de poder servi-lo. Vocês talvez lembrem da história que Jesus sobe ao monte da transfiguração e ele chama Pedro, Tiago e João. E lá eles vão ter uma visão, vão ter um encontro lá com Moisés e com Elias, que provavelmente serão as duas testemunhas que falam em Apocalipse, porque os dois foram arrebatados, o corpo de Moisés não foi encontrado. Então acredito que assim como Elias ele foi arrebatado, mas isso é para outra coisa. Agora preste atenção, o negócio estava tão bom, tinha tanta unção, tinha tanta presença de Deus, que os discípulos disseram assim: Senhor, vamos ficar aqui, vamos permanecer aqui, e nós vamos fazer uma tenda para nós, faz uma para o Senhor, faz uma para Elias, faz uma para Moisés, e vai ser só chabalacantas para lá, chabalacantas para cá, e nós vamos aqui mesmo, nós vamos queimar, nós vamos arder, nós vamos... E Jesus falou: não, você não está entendendo, nós buscamos no secreto, para podermos descer e servir as pessoas, e dizer aquilo que Deus fez nas nossas vidas, e aquilo que Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Muitas vezes quando nós vamos no encontro, nós vamos em um acampamento, nós vamos em um congresso, e nós recebemos tanto de Deus. Irmãos, quantas vezes que nós já bebemos tanto da presença de Deus, da presença manifesta do Senhor, que nós não queríamos voltar para casa. Eu já vi pessoas dando piti, dizendo: não, eu não quero ir para casa, eu não quero voltar, eu não quero ir trabalhar, eu quero continuar aqui na presença. Não, mas como igreja, nós não fomos chamados somente para estar na presença, nós vamos estar na presença, nós vamos ficar na presença quanto mais nós pudermos, mas tem um propósito: sair de lá para poder servir as pessoas que não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele diz: quando você vê o Espírito Santo descer, você vai receber poder, você vai receber unção. Essa palavra poder aí, literalmente é dunamis, dinamite. Você vai receber o poder explosivo do Espírito Santo, quando ele descer sobre você. Agora tem um propósito: para vocês saírem e serem minhas testemunhas. É por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu quero dizer algo para você, eu tenho certeza disso no meu coração. A igreja local é uma bênção nas nossas vidas, e é uma resposta de Deus para mudar a fibra moral de todo e qualquer lugar, de toda e qualquer família, de todo e qualquer setor, região, cidade, estado, país, nação e continente. A igreja, ela tem a resposta não está em governo, a resposta não está numa única pessoa, a resposta está na igreja, e a igreja é o corpo de Cristo reunido na terra. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então nós recebemos no secreto, para podermos ir servir as pessoas. Olha só o que diz esse próximo texto, de João, capítulo 21, verso 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Nesse mesmo texto aqui, Jesus vai fazer essa pergunta 3 vezes para Pedro. E ele pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Jesus pergunta a 2ª vez, ele dá a mesma resposta. Na 3ª vez, Jesus diz: Pedro, você me ama? Ele diz: te amo, Senhor. Ele diz: olha, Senhor, eu já te neguei outra vez, eu não vou nem falar. Ele diz assim: o Senhor conhece o meu coração. E Jesus responde para ele: se você me ama, você vai pastorear as minhas ovelhas. Se tem algo que demonstra o nosso amor para com Deus, é exatamente nós pastorearmos as ovelhas dele. Eu falei isso conversando com alguns discípulos essa semana. Eu falei: olha, nós não fazemos somente por causa das pessoas, nós fazemos por causa de Cristo.
Nós não servimos, irmãos, nós não lideramos célula, nós não fazemos discipulado porque a pessoa merece. Porque a maioria das pessoas são ingratas, elas são rebeldes. A semente de Lúcifer está dentro dela. E é só você dar uma cutucada que ela te dá um coice. Muitas vezes você está ali, você não recebe nada, você está ali dando o seu tempo, você está ali aconselhando, você está ali amando, você está ali não cortando a asa, mas tentando direcionar o voo de acordo com a palavra. E na maioria das vezes a pessoa, ela pode se tornar o seu pior inimigo. Então nós não fazemos por causa das pessoas. Nós não fazemos por causa de gratidão, nós não fazemos porque as pessoas merecem, não. Nós fazemos porque nós amamos o Senhor. E Ele diz: Pedro, você quer provar que me ama? Então pastoreia as minhas ovelhas. A ovelha pode ser canseira, ela pode dar trabalho, mas pode fazer isso, porque eu morri por todos os seres humanos, e todos aqueles que me recebem como Senhor e Salvador, se eles derem espaço, eles vão ser transformados. Então nós demonstramos o nosso amor amando ao Senhor. Escute, quem ama cuida, aquele que ama serve. Tem um texto em Hebreus capítulo 3 verso 15, não está aí na tela, que o autor de Hebreus diz assim, olha: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, como testemunha das coisas que haviam de ser anunciadas. Hebreus capítulo 3 verso 5 diz que Moisés, ele foi fiel, ele era fiel à casa de Deus. Jesus tem uma hora que Jesus ele zanga com os mercadores, com os negociantes lá no templo, e Jesus vai dizer o seguinte: o zelo da tua casa me consome. O zelo da tua casa me consome. E eu falo isso, irmãos, literalmente. Eu tenho um zelo muito especial pelas coisas do Senhor. Eu procuro levar muito a sério. Se eu entro no banheiro, tem um papel no chão, eu pego. Se eu vou lá num bebedouro e tem uma torneira aberta, eu vou lá e fecho. Se tem uma luz acesa, eu apago. Sabe por quê? Porque eu trato com respeito, não somente o corpo invisível, mas também tudo aquilo que está ligado direto e indiretamente à casa do Senhor. Jesus disse: o zelo da tua casa me consome. Eu vou dizer uma coisa para você: a maior demonstração de amor a Deus é cuidar de pessoas. Nós vamos perceber algumas atitudes na Bíblia de homens que surpreenderam os céus. Você pode falar: poxa pastor, mas é possível alguém surpreender os céus? Talvez sim. Eu não vou ler para você, mas eu vou citar. Por exemplo, houve uma situação que o povo de Israel se rebelou. Moisés sobe para o monte, depois de orar, recebe as tábuas da lei. Quando ele desce, eles tinham construído um bezerro de ouro. E Deus chega para Moisés e fala: Moisés, esse povo é povo de dura cerviz. Eu vou matar todo mundo, e a partir de ti, eu vou estabelecer uma nova nação. Se fosse talvez um de nós, se um anjo aparecesse e dissesse para você assim: Luiz Carlos, você é bênção, você é fogo puro, meu irmão. Você é santo, santo, santo. Esse resto desse povo, dessa igreja aqui, são tudo carnal. Eu vou matar todo mundo, eu vou começar uma igreja a partir de você. E você vai ser o querubim, e vai ser bênção. Será como é que nós ficaríamos, irmãos? Talvez nós ficaríamos todo: poxa, mas a partir de mim, eu... Sabe o que é que Moisés fala? Moisés fala assim: Senhor, eu te agradeço, mas se o Senhor fizer isso, eles vão dizer que o Senhor é um Deus ruim, que o Senhor tirou o povo lá do Egito, era escravo, mas tinha comida, tinha Netflix, tinha tudo que pode imaginar, e o Senhor vai trazer o povo matar aqui no deserto. Olha aqui, irmãos, Moisés diz assim: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não mata esse povo. Uau! Olha só, ele diz: Senhor, não faça isso. Houve uma outra situação de um homem chamado Davi, que a Bíblia diz que Davi estava andando e diz: poxa, mas Deus me deu tantas coisas maravilhosas, castelos, conquistas. Ele disse: eu moro em casas boas, e Deus onde mora? Ele falou assim: eu vou construir uma casa para Deus. Aí Deus chega para o profeta e diz assim: Natan diz para ele, pergunta para ele quem foi que falou para ele que eu queria uma casa. Mas fala para Davi que por causa dessa atitude do coração dele, o seu nome jamais sairá da história de Israel. Fala para ele, fala: Davi, Deus se alegrou muito contigo. Você não vai construir esse tabernáculo, porque a sua mão tem muito sangue, mas aquele que vai vir depois vai construir.
Mas em outras palavras, Davi surpreendeu com aquela atitude de querer fazer uma casa para o Senhor. Nós vamos ver um outro homem chamado Salomão. Davi não construiu o templo, quem construiu foi o filho dele, Salomão. Nós vamos ver uma outra situação em que Salomão, ele tem uma visão, e na visão o anjo manda ele fazer um pedido e diz: pede o que tu quiser e eu vou te dar. E Salomão disse assim: eu quero que o Senhor me dê sabedoria para sair e para entrar. Eu quero sabedoria para apacentar o teu povo, para cuidar do teu povo, para guiar o teu povo em segurança. Aí lá do céu Deus dá um brado e fala: uau! O mundo espiritual ficou surpreso. E Deus diz: olha, por que você não pediu riqueza? Por que você não pediu longevidade? Por que você não pediu a morte dos seus inimigos? Mas pediu sabedoria para cuidar da minha casa. Eu vou te dar sabedoria, não haverá ninguém igual a você. E vou te dar riqueza, vou dar tudo o que você deseja, tudo aquilo que almeja o seu coração. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver tantas pessoas. Nós vamos ver Jesus surpreendendo os céus, quando Jesus diz: Pai, não impute a eles esse pecado. Nós vamos ver quando Estevão está ali sendo apedrejado. Estevão olha para os céus, vê os céus abertos e diz: Senhor, não leve em consideração a atitude que eles estão tendo. E ali tinha um homem chamado Paulo, Saulo na época, que perseguia os cristãos. E com certeza a conversão do apóstolo Paulo começou com aquela atitude de surpresa, com a atitude de Estevão. Porque lá na frente Paulo vai fazer a mesma coisa. Paulo diz assim: olha, eu entrego a minha vida como oferta, como libação, como sacrifício ao Senhor. Então, se nós queremos manifestar amor ao Senhor, nós vamos servir a Ele e nós vamos servir a sua casa. Terceira forma de manifestar o amor de Deus é influenciando outros. O verso 8 diz assim: sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Irmãos, entre nesse texto aí. O texto diz que todas as vezes que Moisés ia lá, o povo se levantava. Eu não sei aqui em Goiás, mas lá no Maranhão é desse jeito. Na hora que chega alguém diferente na casa, ou para um caminhão para descarregar algum móvel, alguma coisa, os vizinhos saem tudo da porta. E fica assim, ó. Aí uns fazem de conta que estão varrendo a rua, né? Aí outros ficam lá perto da porta, e fala assim para a mulher ou para o filho. E o texto aqui diz assim: olha, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Escute o que eu vou te dizer. Pode voltar o texto, o influenciando outros. Nós manifestamos o nosso amor ao Senhor, influenciando outras pessoas. O nosso amor a Deus, naturalmente, de maneira orgânica, ele vai produzir uma reação nas pessoas à nossa volta. O texto diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro, as pessoas se levantavam. Lá, essa palavra levantava, significa tornar-se poderoso, entrar em cena. Entrar em cena. Moisés, ele contagiava o povo com a sua busca. Eu não sei você, mas se tem algo que causa fome no meu coração, é quando eu vejo um homem e uma mulher de Deus. Quando eu vejo um homem e uma mulher de Deus que ora muito, ele me inspira a querer orar. Quando eu vejo um homem ou uma mulher de Deus se movendo nos dons do Espírito, sendo usado por Deus, seja em libertação, seja em cura, seja em milagre, seja uma palavra de conhecimento, seja uma liberação profética, eu fico ali falando: Deus, eu quero essa unção. Senhor, eu quero beber disso, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero estar dentro de tudo aquilo que o Senhor estiver fazendo na terra. Por quê? Porque o nosso amor a Deus, ele causa sede nas pessoas que estão próximas de nós. Olha só o que está escrito nesse slide. Nosso movimento em direção a Deus tira as pessoas da inércia. Quando nós amamos a Deus, quando nós queremos, quando nós vamos para o secreto, quando nós temos um zelo pela causa de Cristo, sabe, pela casa do Senhor, então pessoas que estão paradas, elas se sentem contagiadas pela nossa disposição, pelo nosso amor em querer servir, sabe, as pessoas elas ficam querendo estar perto. Eu li uma frase hoje do Billy Graham, e ele diz assim:
nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Consegue entender o que eu estou te dizendo? As pessoas não se preocupam tanto com aquilo que nós falamos, como se preocupa com a forma como nós vivemos, com a forma como nós tratamos as pessoas, com a forma como nós amamos a nossa família, com a forma como nós se comportamos em qualquer que seja o lugar. Muitas vezes as pessoas estão fazendo teste, muitas vezes as pessoas nos oferecem coisas para saber o que realmente vai ser a nossa atitude. O apóstolo Paulo diz: olha, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nada. Nós somos testados, as pessoas estão lendo a nossa vida. Preste atenção, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. O verso 10 diz assim, olha: quando o povo via a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, olha só, eu não sei se tem esse texto aí, tem não. O verso 10 diz assim, olha: quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam o quê? Adoração em pé. Deixa eu dizer algo para você. A nossa fome por Deus e pelo seu reino, pelo rei e pelo reino, pode levar outras pessoas a também se levantarem, outras pessoas também a quererem adorar. Tem uma frase de um pastor de uma igreja nos Estados Unidos que ele diz assim, olha: às vezes você precisa ver os outros amarem algo antes de você mesmo amar. É como se elas estivessem mostrando o caminho. Os nossos filhos têm que olhar para nós, a nossa família tem que olhar para nós, e nós podemos ter todos os defeitos, mas eles vão olhar para nós e dizer: meu pai ama a Deus, a minha mãe ama a Deus, o meu irmão, ele ama ao Senhor. O homem e uma mulher que amam a Deus, eles são como um imã, eles atraem as pessoas. Olha aqui, escute o que eu vou te dizer. Todo mundo quer ficar perto de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Todo mundo deseja, todo mundo anseia. As pessoas que torcem para algum time, eles procuram e tentam influenciar as pessoas para torcerem naquele time. Eu vejo aí, por exemplo, o Kleber é São Paulino, e ele tenta influenciar os meninos dele a torcer para São Paulo. A Geise já é flamenguista, parece, né, Geise? E a Geise fica lá, ela fica mais tempo com o menino, e ela fica, ó, o Flamengo é que é, meu amigo, Flamengo e tal. Então, é normal. Isso acontece com um time de futebol, isso acontece com um lugar de lanchar preferido, isso acontece com uma comida, isso acontece com uma viagem, isso acontece quando nós experimentamos algo bom. Nós queremos contagiar as pessoas e dizer para as pessoas o quanto aquilo foi precioso e o quanto aquilo foi bom para nós. Então, nós precisamos, preste atenção, nós precisamos principalmente nesses últimos dias, nós precisamos ser referenciais de homens e mulheres apaixonados por Deus, que aonde quer que chegue, onde quer que entre, vão contagiar as pessoas, vão exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas podem olhar, sabe, podem falar: não, mas um dia eu conversando com meu irmão, com um dos meus irmãos, e ele disse: porque todo pastor é ladrão. Eu falei: eu sou pastor, eu sou ladrão. Ele falou: não, mas você é diferente. Eu falei: então não diga que são todos. As pessoas podem dizer o que quiser de quem quiser, mas de mim e de você elas não vão falar, porque nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas, nós servimos com zelo a sua casa, e nós também influenciamos as outras pessoas. Guarde isso no seu coração. Você foi colocado por Deus na família que você está, no trabalho que você está, no local que você está, com um propósito: influenciar as pessoas a amar mais a Deus. Se eu estou em determinado lugar, e aquilo que eu estou fazendo, aonde eu estou, se eu não estou sendo instrumento de Deus para influenciar aquelas pessoas a amarem mais a Deus, então alguma coisa está fora do lugar. Quarta coisa: como que nós vamos manifestar o nosso amor ao Senhor? Nós vamos priorizar o tempo devocional com o Senhor,
nós vamos servir a Ele e a sua casa, nós vamos influenciar as outras pessoas através do nosso amor para com o Senhor, mas nós vamos além, vivendo experiências sobrenaturais. Olha só o que diz o verso 9: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia, e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. O texto diz que assim que Moisés entrava, quando ele entrava, escute, a nossa ação natural, ela deve produzir uma ação sobrenatural. Eu não acredito nesse evangelho, irmãos, que nós vamos ser simplesmente pessoas religiosas. Nós vamos chegar aqui e vamos cantar belos hinos, belas canções, vamos vir bem vestidos, cheirosos, e nós vamos embora e nada vai mudar, não! Nós precisamos ir além, porque Jesus disse, olha, essas obras que eu faço, essas obras que vocês estão vendo aqui, cego enxergando, aleijado andando, morto excitando, o evangelho sendo pregado, sabe, o pobre sendo acudido, a viúva sendo amparado, ele diz, preste atenção, aquele que crê em mim, farão essas obras, e obras maiores do que essas farão. Então se o nosso Jesus, ele disse, olha, enfermos estão sendo curados, milagres estão acontecendo, e ele diz, olha, e se vocês acreditarem, isso também vai acontecer através de vocês. Escute, irmãos, já chegou o tempo em que as pessoas não vão ser persuadidas simplesmente por palavras lindas, elas precisam ver sinais, prodígios e maravilhas, elas precisam clamar a Deus e ver a resposta da sua oração. Nós precisamos viver nesse nível de ir além. Não, eu vou fazer um negócio porque eu vou comprar, eu vou vender, porque isso vai ser assim, assado. Não, eu vou além, Senhor, eu vou encontrar graça, eu vou ver algo sobrenatural. Tem uma pessoa enferma, tem alguém doente, nós vamos exercer. Nós tivemos agora o mês passado, uma irmã lá da Fama ligou, porque tinha uma jovem com câncer, e o estado dela estava daquele jeito, e ela nos chamou lá, nós fomos lá, e nós oramos, nós declaramos a cura, declaramos o milagre sobre a vida dela. Na outra semana ela foi repetir todos os exames, e o câncer havia desaparecido completamente. Escute, tem pessoas que precisam ver os sinais, e Jesus disponibilizou isso para a igreja. Pastor, mas eu não tenho um dom de cura. Se você tem dom de cura, vai ser muito mais usado, mas se não tem, você tem uma palavra. Jesus disse, aquele que crê, em meu nome expulsará demônio, em meu nome curará enfermos, em meu nome falará novas línguas. Então não tenha medo. Se alguém falar, tem um fulano com câncer, tem alguém endemoniado, vá lá e coloque a mão em nome de Jesus, e deixa o resultado com ele. Pastor, eu fiz isso e a pessoa não foi curada. Mas quantas que você orou e foram curadas? Deixa eu dizer, uma experiência negativa não invalida a veracidade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi alguém que viu o sobrenatural de Deus, por isso ele se converteu. Se Jesus não tivesse aparecido daquela forma, Paulo não teria convertido, Saulo não teria convertido. Você vai ver o tempo todo a Bíblia dizendo que o Senhor confirmava as palavras dos apóstolos através de sinais, milagres e prodígios. Nós precisamos ser mais ousados. Nós vamos orar e Deus vai curar. Nós vamos orar e o Senhor vai libertar. Pastor, mas e quando a pessoa não for curada? Quantas pessoas que nós pregamos e não se converte? E nós não ficamos contabilizando ela. Nós contabilizamos aquelas que aceitam Jesus. Então nós vamos acreditar. Você precisa de uma porta aberta. Você precisa de um milagre. Nós vamos orar. Nós vamos clamar. Nós vamos dizer, irmãos, preste atenção. Às vezes nós podemos levar anos e anos para conseguir algo, trabalhando, se esforçando, que de repente Deus faz assim, coloca a mão e o sobrenatural acontece. Então o texto diz que quando ele entrava, a nuvem vinha, e o povo ficava, meu Deus. E eu vou dizer, outros textos dizem que quando Moisés saía da tenda do encontro, o rosto dele brilhava, resplandecia. Ele saía como o rosto de um anjo. Então é muito importante nós termos isso no nosso coração. Nós vamos além, nós vamos buscar o milagre do Senhor. Nós poderíamos testemunhar aqui da nossa igreja, aqui, eu não estou falando, eu não vou contar a experiência de outro lugar, eu vou contar daqui. Pessoas aqui foram curadas de epilepsias, pessoas aqui foram curadas de AIDS, pessoas aqui foram curadas de câncer, pessoas aqui nesse lugar que congregam conosco, eram estéreis e se tornaram mãe de filhos, várias pessoas aqui não podiam engravidar e engravidaram, várias pessoas aqui viram a mão de Deus restaurar o casamento, trazer libertação ao vício, trazer cura, milagres extraordinários já foram realizados aqui nesse lugar.
Então nós vamos além, nós vamos manifestar o nosso amor a Deus, acreditando, crendo, sendo para cima. Não é aquele negócio que a pessoa chega e fala assim: ah, você podia orar por mim, que eu tô sentindo uma dor de cabeça. Você fala: ah, rapaz, tu tá bem, hein, moço? Eu estou com dor no cotovelo, com dor no joelho, com dor na unha, eu estou com torcicolo, eu estou com não sei o que. Não. Nós vamos orar, nós vamos além, nós vamos acreditar que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós não vamos ficar apegados a coisas que não aconteceram. Nós vamos sempre crer no que a palavra diz. Quantos podem dizer amém? No reino de Deus tem que haver movimentação e intencionalidade. O apóstolo Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons. Tire dias de jejum e diga: Senhor, eu quero dons do Espírito sobre a minha vida. Mas quem pede um dom do Espírito, ele tem que entender que ele vai ser usado por Deus, e muitas vezes usado pelas pessoas. Você vai dizer: Senhor, eu quero dom de cura. Irmãos, eu oro, eu digo: Senhor, eu quero palavra de conhecimento, eu quero discernimento de espírito, eu quero, Senhor, profecia. A tua palavra diz: procurai com zelo os melhores dons. Senhor, eu quero do Senhor. Sabe por quê? Porque se eu chegar no lugar e ninguém disser, irmãos, é tremendo quando Deus manifesta a sua glória, manifesta o sobrenatural, e a pessoa não pode dizer nada. Uma pessoa que não acredita em Deus, ele pode contestar muitas coisas na sua vida, mas ele não pode contestar aquilo que ele está presenciando, o milagre que Deus está fazendo na vida dele. Quantos podem dizer amém? Quinto ponto, penúltimo, estamos quase encerrando. Como que nós vamos manifestar a glória de Deus? Discipulando a próxima geração. Olha o que diz esse texto no verso 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da onde? Da tenda. De acordo com esse texto aqui de Êxodo capítulo 33, nós vamos manifestar o nosso amor a Deus, priorizando o nosso tempo com o Senhor, servindo a Ele em sua casa, influenciando outras pessoas, indo além, vivendo experiências sobrenaturais, mas também discipulando a próxima geração. As pessoas que de fato amam o reino se preocupam com o legado que eles vão deixar depois que partirem. Existe uma diferença entre legado e herança. Herança são coisas que nós deixamos para as pessoas. Legado é o que nós deixamos dentro das pessoas. E nós precisamos deixar um legado para a próxima geração. Eles têm um vento frutífero. Nós temos que partir quando acabar o nosso tempo aqui. Nós podemos falar como Jesus disse: Pai, te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Mas eu vou partir deixando um legado. As pessoas vão saber que teve uma pessoa na vida delas que amava Deus, que podia ser alguém que tinha erros, que podia ser alguém que pisava na bola, mas é alguém que amava ao Senhor. E nós vamos deixar um legado para filhos tanto naturais como para filhos espirituais. O amor de Moisés por Deus, ele produziu uma fome ainda maior a Josué. O texto diz aí que nós lemos: mas Josué não se afastava da tenda. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte, Moisés ficou 40 dias no monte. E a Bíblia diz que Josué estava, sabe aonde? Ele estava no pé do monte, os 40 dias esperando Moisés. Moisés já havia se retirado, mas Josué queria saber se tinha algo a mais. Josué queria receber um pouco a mais. É por isso que ele ficava muito mais tempo próximo à tenda. Escute, o nosso amor a Deus não pode ser egoísta. O nosso amor a Deus, ele tem que ser compartilhado. Eu vou dizer algo para você: o egoísmo arruma desculpa, mas o amor, ele procura e encontra caminhos. Muitas vezes nós podemos dizer: não, eu não cuido de pessoas, eu não vou deixar um legado porque eu trabalho muito, porque eu não dou conta. Não, o egoísmo, ele vai arrumar desculpa, mas o verdadeiro amor ao Senhor, ele vai encontrar meios, ele vai encontrar caminhos para manifestar o amor de Deus e deixar um legado. O que é que nós vamos deixar para os nossos filhos, naturais e espirituais, depois que nós partirmos? Eu já disse isso para as minhas filhas várias vezes. Eu disse: olha, vocês vão ser muito bem sucedidas, mas vocês jamais vão amar qualquer outra coisa mais do que vocês amam a Deus.
O amor a Deus é acima de qualquer outra coisa. Qual é o legado que nós estamos deixando para as pessoas que Deus tem confiado a nós? Sejam filhos naturais ou filhos espirituais. Nós precisamos entender isso, querido. Olha, nós podemos deixar herança? Podemos. Nós podemos deixar carro, empresa, dinheiro, mas isso aí vai acabar. Agora, aquilo que nós deixarmos dentro das pessoas, isso jamais crise vai tirar, isso jamais uma má negociação vai tirar. Eu quero deixar um legado do quanto eu amei e servi a Deus. Preste atenção, pouco antes de Moisés morrer, ele faz questão de transferir todo o seu legado espiritual para Josué. Olha o que diz esse texto em Deuteronômio 34:9. Diz assim, olha: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Moisés impôs as mãos sobre ele e transferiu aquele legado de espiritualidade, de unção sobre a vida de Josué. E continua o texto dizendo: de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Agora escute, Josué, no final da vida, ele vai deixar o exemplo de que ele havia aprendido exatamente a respeito de legado, de amar a Deus e passar isso para outra geração com Moisés. Olha o que diz o próximo texto, que está em Josué, capítulo 23, verso 11. Gostaria de convidar a equipe de louvor aqui à frente. Josué, capítulo 23, verso 11. Isso aí, Josué já estava fazendo hora extra. Josué já estava todo amarrado de arame farpado. Josué convoca toda a nação de Israel. E o texto diz assim, olha, ele transmitindo isso, entre tantas coisas que ele passou, ele diz para a nação de Israel: por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Quantos podem dizer amém? Eu quero te desafiar nessa noite, a você ir além, a nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. O texto diz que nós lemos, entre tantas coisas que nós compartilhamos, é que Moisés, ele teve experiências sobrenaturais com Deus, e não somente nesse momento aí de Êxodo 33, mas tantas outras vezes. O texto diz que quando Moisés entrava, a coluna de nuvem descia, e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. O texto diz que Moisés entrava. Eu quero te desafiar nessa noite, a não ficar na porta da tenda do encontro, a você entrar. Lembre-se disso, a nossa ação natural produz uma ação sobrenatural. Nós vamos entrar, não adianta só ficar, sabe, na frente, não adianta ficar só na porta. Muitas vezes nós ficamos ali, parece que nós vamos entrar, parece que nós vamos fazer, nós damos uma ciscada, nós animamos uma semana, na outra semana nós desanimamos, o mês que vem nós queremos, no outro mês nós já retrocedemos. Não. O texto diz que para experimentar o sobrenatural de Deus, nós precisamos entrar, porque toda ação natural produz uma reação sobrenatural. Eu vi uma frase essa semana que diz sobre a oração, que a oração é uma permissão divina para uma invasão celestial. A oração é uma permissão divina para uma invasão celestial. Quando nós oramos, nós estamos tendo uma permissão de Deus para invadir o mundo espiritual. E Paulo diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu quero te desafiar nesses dias. Eu sei que 2020 foi um ano que não foi tão fácil. Talvez foi um ano que nós ficamos muito na porta da tenda. Talvez nós olhamos para a tenda do encontro. Talvez nós olhamos com desejo de ir lá orar, com desejo de ir lá, sabe, influenciar as pessoas, de convidar as pessoas para participar de uma célula ou de uma celebração. Talvez foi um ano que nós ficamos só na entrada, mas eu quero te dizer, o ano não acabou. E nós podemos sair daqui e dizer: Senhor, eu vou entrar na tenda do encontro, eu vou entrar no secreto, e eu vou me mover no sobrenatural. Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Oh, meu irmão, que essa oração seja a sua oração, que nós não venhamos ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesses últimos dias na terra.
Existe um avivamento satânico no mundo, mas também existe um avivamento celestial. E eu quero fazer parte desse exército. Eu já me alistei, eu não vou ficar de fora. Eu quero te desafiar nessa noite a entrar na tenda do encontro